no Estado? Bom, em primeiro lugar, expressar minha satisfação por estar aqui contigo, né, nesse teu programa, que é um programa excepcional da televisão brasileira e que traz informação de excelente nível para todos aqueles que acompanham. Bom, como gaúcho, né, que vivi 27 anos da minha vida no estado do Rio Grande do Sul, nas mais variadas cidades, né, ver a situação que o estado está hoje, principalmente, né, a minha terra natal, Porto Alegre, submersa, todo aquele entorno da grande Porto Alegre nessa situação, as cidades dos vales do Taquari, do Rio Caí, do Gravataí, todas atingidas e de uma forma quase como se um furacão tivesse passado por lá. A gente sente uma tristeza muito grande, principalmente pelas vidas que foram perdidas, né, pela capacidade de produção que está sendo perdida, né, e por todo o trabalho que nós vamos ter pela frente para recuperar e reconstruir, né, a grandeza do estado do Rio Grande do Sul. E o trabalho do Congresso, senador, como é que o senhor avalia em relação à resposta para essa calamidade? Olha, o Congresso logo, né, imediatamente ali, nós conversamos, né, no nosso caso do Senado, com o presidente Rodrigo Pacheco, que instalou uma comissão temporária externa para acompanhar, né, essa situação e colocou os 3 senadores do Rio Grande do Sul, e aí Paulo Paim ficou como presidente, o Irineu Hort como vice, eu como relator, e mais 5 senadores, cada um representando os diferentes blocos dentro do Senado. Então somos 8, não é uma comissão enxuta, né, e apresentamos um plano de trabalho, viemos, né, operando em cima desse plano de trabalho, que prevê audiências públicas, prevê legislações que têm que ser aprovadas no intuito de apoiar essa recuperação / reconstrução do Estado. Vamos fazer a nossa primeira visita ao Estado agora, nessa semana, né? Então, o Senado, em particular, né, tem trabalhado, já se aprovou algumas medidas que o governo mandou, né, tanto em relação aí à suspensão da dívida, né, tem a medida provisória onde o governo destina 12 bilhões aí para essas tarefas iniciais de recuperação do Estado, que já está sendo analisada. Então, eu acho que o Congresso tem dado uma resposta muito positiva às necessidades do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor acha que tem partidarização em relação a essa calamidade? Lamentavelmente há uma exploração política, né? E às vezes a gente vê parlamentares que procurando, né, fazer aqueles seus filminhos aí, né, e dizendo que com isso estão apoiando. Eu acho que o trabalho do parlamentar ele tem que ser mais em sigilo, né? Por mais que a atividade política requeira que você se exponha, mas nessa hora você não pode explorar a desgraça alheia em proveito de um projeto político. O senhor está falando de quem exatamente? Não cito nomes, né, mas isso acontece de todos os lados, aí, tanto do nosso lado como da esquerda, né? Você vê que essa questão do presidente da República ter criado um ministério, o nome de Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, e designado alguém que é um político do partido do presidente da República e com pretensões políticas sérias no estado do Rio Grande do Sul, não é bem vista e não é bem-vinda. Quanto tempo, pelo que o senhor está acompanhando, pelas informações no estado, o senhor imagina que vai o Rio Grande do Sul, e a gente espera que isso aconteça o mais rápido, mas esse processo de reestruturação, como é que o senhor imagina? Você até colocar um prazo nisso é meio leviano, né? Mas você olha, nós temos que esperar agora as águas baixarem, que a estimativa aí é mais de 10 dias a 2 semanas, né, para que toda a água tenha escoado, né, porque nós vamos ter chuva ao longo desses dias todos, né, e a partir daí que nós vamos ter a verdadeira dimensão, né, daquilo que tem que ser reconstruído. E aí vamos olhar em termos da situação das pessoas, né? Tem pessoas que a casa foi levada pelas águas e não existe mais. Tem pessoas que têm uma casa, mas não tem o recheio da casa. Você tem áreas que foram totalmente devastadas, né? Você tem cidades que talvez tenham que ser, cidades menores, aí, que tenham que ser reconstruídas em locais distintos. Então, nós vemos um programa em 3 fases. Essa fase agora de resgate, salvamento, reconstrução, levando aí até 6 meses. Depois, uma fase de reconstrução efetiva do Estado, que vai levar aí de 2 a 3 anos.
que vai girar concomitantemente com a terceira fase, que é você fazer as medidas necessárias para que a gente consiga enfrentar outra catástrofe dessa natureza sem ocorrer o desastre que está ocorrendo. Senador, por falar nisso, em relação a medidas e impacto, tem um debate sobre mudanças climáticas, a própria forma em relação a desmatamentos, que é uma pauta que, de certa forma, vai entrar, e aí a gente já vai começar a entrar aqui um pouco na própria campanha municipal. A campanha municipal, a gente sabe que tem aspectos mais ligados à segurança pública diretamente, à saúde, à educação ali, mais municipais, mas a pauta ambiental volta, e esse debate ele vai ser enfrentado tanto pela direita quanto pela esquerda. Questão das mudanças climáticas, como é que o senhor avalia essa questão? Olha, ninguém pode negar que nós estamos vivendo um período de mudança, né, no clima no nosso planeta. Né? O que você pode até argumentar é se essa mudança ela é para ficar ou é uma daquelas senoides que já aconteceram na vida da Terra em tempos passados. Né? Mas uma coisa é clara, a temperatura aumentou e, consequentemente, né, há esses desastres de inundações, chuvas intensas que não ocorriam em tempo passado. Nosso próprio estado lá no Rio Grande do Sul, eu lembro há 50, 60 anos atrás, quando eu era adolescente lá, né, as estações eram bem definidas, né, essa época agora era o famoso veranico de maio, né, então isso acabou. Você hoje tem calor no inverno, tem frio no verão, né, e períodos de chuva muito, né, intensos, como não havia em outras épocas. Então, o que nós podemos fazer para isso? Então, há os acordos internacionais, que colocam claramente que todos os países têm que tomar suas providências no sentido de mitigar esse aumento da temperatura na Terra, evitar que suba 1,5 graus centígrados acima do que era a temperatura na época do início da Revolução Industrial, e cada país tem que fazer a sua parte. O Brasil não é vilão nisso aí. Se insiste aí uma questão da Amazônia, desmatamento da Amazônia, mas nós vamos lembrar, né, que nós somos responsáveis por 2,3% ou até menos das emissões do mundo inteiro. Os grandes emissores são China, Estados Unidos e as nações industrializadas. Né? Então o Brasil, na nossa parte hoje é manter aquilo que é na nossa responsabilidade, de acordo com a nossa legislação na Amazônia intacto, que é 80%, né, ou seja, dá 3.600.000 quilômetros quadrados, é uma Europa inteira, né? E ao mesmo tempo, né, recuperar áreas que foram degradadas, né, seja na parte no centro-oeste, seja no sul do país. Senador, em relação a eleições, a gente já começou a tratar de alguma forma disso. País polarizado, uma eleição municipal que, de certa forma, em maior ou menor grau, vai ter a polarização, ela vai acabar interferindo. Como é que o senhor imagina a influência do bolsonarismo nas eleições municipais, principalmente nas capitais? Eu vejo uma coisa da seguinte forma: eu sou contra o termo bolsonarismo, né? Eu julgo que o termo bolsonarismo foi cunhado pela esquerda com a finalidade de depreciar esse avanço que a direita mostrou ao longo aí dos últimos 6 anos. Né? Isso foi um processo, né? Porque o Brasil sempre foi um país de direita, né? Mas nos últimos anos a esquerda é que se firmou em termos de, vamos dizer, de vitórias eleitorais e praticamente ofuscando esse pensamento liberal que havia dentro da sociedade brasileira. Óbvio que a eleição municipal ela tem suas nuances. Nas pequenas cidades ela é uma coisa muito familiar, né? Tem clãs familiares que disputam, né? Isso no Nordeste é muito claro, no Norte também, no próprio meu estado do Rio Grande do Sul também. Agora temos as eleições nas grandes cidades, principalmente as capitais, né? Onde vai haver esse reflexo da disputa direita e esquerda, né? Então eu vejo que hoje, né, a direita tem uma chance muito grande de fazer uma quantidade bem larga de prefeitos, capitais e nas grandes cidades, o que vai, vamos dizer assim, estender um tapete para o processo eleitoral de 2026. Senador, o presidente Bolsonaro está inelegível, né? Chance zero, pelo menos em relação à decisão do Tribunal Eleitoral, da Corte Eleitoral, de que Bolsonaro dispute as eleições.
esse vácuo de Bolsonaro em relação à campanha presidencial, como é que o senhor avalia em relação a nomes, em relação ao próprio movimento da direita? Eu tenho repetido, né, sempre que, como dizia o Pedro Malan, esse país até o passado é incerto, né, e que a inelegibilidade temporária do presidente Bolsonaro ela pode ser revertida a exemplo do que ocorreu com o atual presidente da República. Mas, independente disso, a direita, né, fruto dessa liderança que o Bolsonaro exerceu, e isso vai ficar marcado na história do Brasil, independente do que aconteça ou deixe de acontecer com ele, né, ela deixou seus filhos, né? Então nós temos aí o nosso governador de São Paulo, o Tarcísio, temos o governador de Goiás, o Caiado, temos o Ratinho Júnior lá no Paraná, temos o Zema em Minas Gerais. Não descarto nunca o governador do meu estado, Eduardo Leite, pela sua capacidade administrativa e de gestor e principalmente pela habilidade que ele tem de negociar, né? Então existem nomes que poderão, né, se apresentar e capazes de vencer as eleições de 2026, desde que nós estejamos unidos. Pois é, o que é que pode não unir uma eleição, a direita nesse processo? O que pode não unir sempre são, vamos dizer, os desejos individuais superarem o coletivo, né? É o camarada achar que ele é maior do que ele mesmo e juntar um certo apoio e arremeter, né, achando que, bom, não, eu vou ter um número X de votos e aí no segundo turno eu vou negociar o meu apoio com quem me der mais, vamos dizer assim, me conceder mais favores no futuro. Eu acho que isso não será bom. Eu acho que a direita tem que se apresentar unida, e se apresentar unida tem condições de no primeiro turno já vencer essa eleição. Quem é que está melhor posicionado hoje, senador, na avaliação do senhor? Hoje, não posso dizer, a gente vê essas pesquisas, né, aparece o Tarcísio, o nome do Tarcísio aparece, né, bem posicionado, né, e por todos os movimentos que vêm sendo feitos, até pelo próprio governo, né, que procura, né, vamos dizer assim, obstaculizar algumas ações do governo de São Paulo, né, a gente sente que ele é uma pessoa que incomoda hoje. Muito bem. Senador, o Exército, pós derrota do Bolsonaro, acabou com a imagem, de certa forma, a partir de pesquisas, fragilizadas. E, curiosamente, não necessariamente por uma ação da esquerda ou do governo eleito, mas principalmente por conta de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que imaginavam que a força, que o Exército, teria que ter uma ação mais dura em relação à eleição do presidente Lula. Como é que o senhor vê esse movimento e essa própria imagem do Exército nesse momento? Olha, eu vejo como uma tremenda injustiça contra a instituição Exército Brasileiro, né, e um desconhecimento da história, né? É importante que as pessoas tenham a dimensão histórica, né, para entender que a nossa república nasce por um movimento militar, né, obra ali dos positivistas, né, do Benjamin Constant, que colocam como figura de proa o Marechal Deodoro, é consolidada pela mão de ferro do Marechal Floriano Peixoto, né, passa por momentos difíceis ali em 1922, aí surge o movimento tenentista, cujo primeiro desdobramento é a Revolução de 30, depois ao golpe do Getúlio em 37, depois a deposição do Getúlio em 45 com o retorno da Força Expedicionária Brasileira, a crise da legalidade com a renúncia do Jânio Quadros, até que nós chegamos àquilo que eu considero o último momento da intervenção militar na vida política do país, que foi a Revolução de Março de 64. E após aquele período de presidentes militares, o Exército e as Forças Armadas, de uma maneira geral, não é, se retiram dessa participação direta como ator na vida política, passando a fazer o quê? A política das Forças Armadas, e não a política partidária. E as pessoas não compreenderam isso, não é? Julgaram que em pleno século XXI, no terceiro decênio do século XXI, a gente poderia ter uma solução do passado. E o mundo mudou completamente e não admitiria mais uma solução dessa natureza. Eu acho que pouco a pouco as pessoas irão compreender, e vendo agora, por exemplo, o papel fundamental que o Exército está desempenhando nessa questão da crise lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, né, vítima de fake news também. Sim, vítima de fake news direto. Então o Exército está lá com 13, 14 mil homens, uma quantidade enorme de
viaturas blindadas, de equipamento, de material de engenharia, não é? Trabalhando já dioturnamente há mais de 2 semanas, 3 semanas já estamos nisso aí, não é? E qualquer lugar que você vai olhar, você vai ver o pessoal do Exército trabalhando, porque a partir de certo momento os voluntários começam a cansar, os próprios voluntários têm sua vida privada, e aí é que fica essa instituição que em todos os momentos que ocorrem tragédias dessa natureza está presente. Então as pessoas terão que entender, né, qual é o papel do Exército Brasileiro e das Forças Armadas num conjunto, mas já que tocamos especificamente do Exército, dentro daquilo que são as missões constitucionais. Senador, o senhor fez parte do governo Bolsonaro, em determinado, né, foram 4 anos ali, acabou indo para a candidatura ao Senado e houve ali uma troca em relação à vice-presidência. Mas como o senhor, como observador do cenário político e participando daquela campanha intensamente, o que o senhor atribui à derrota do Bolsonaro na eleição de 2022? Olha, em primeiro lugar, eu deixo claro, né, que eu servi ao governo do presidente Bolsonaro com muito orgulho. É algo que eu vou carregar para o resto da minha vida e para os meus descendentes, essa participação num governo, né, que fez muita coisa pelo Brasil, que aprovou muita coisa importante para que o país consiga começar a se despegar dessa armadilha da renda média que nós estamos presos desde os anos 80. Mas, lamentavelmente, nós enfrentamos uma guerra que foi a pandemia. Você vê que agora o governo do presidente Lula está enfrentando a crise no Rio Grande do Sul, mas ela é localizada. Nós enfrentamos uma crise de igual proporção no país inteiro. E o nosso governo fez tudo certo, mas tivemos um discurso que não foi o melhor. E muita gente que votou conosco em 2018 deixou de votar em 2022. E é isso que eu atribuo à nossa derrota. Muito bem. Senador, uma última questão que a gente não pode deixar de tratar, até porque envolve diretamente o parlamento, é essa PEC dos militares e das eleições. Como é que o senhor está vendo essa tramitação? Olha, eu sempre tenho dito, né, que é uma visão tanto preconceituosa que muitas vezes o estamento civil tem em relação ao estamento militar e principalmente o estamento político. Então criou-se essa ideia, essa fantasia de que as Forças Armadas estavam politizadas e que a maneira de despolitizar as Forças Armadas seria praticamente proibir o militar da ativa de se candidatar a um cargo político. Por que eu digo praticamente proibir? Porque essa PEC diz que o militar da ativa, quando for se candidatar, ele tem que passar para a reserva não remunerada no ato da candidatura. Hoje ele passa para a reserva se for eleito, e remunerado. Então, como não pode escrever que o militar é proibido de se candidatar, porque isso iria contra o artigo 5º da Constituição, escreve-se de uma outra maneira. Aí vamos olhar, existe um número grande de militares da ativa que se candidatam? Não, o número é ínfimo. Para ter uma ideia, no Exército, com 220 mil homens, em 2022 foram 32 candidatos da ativa, 10 oficiais e 22 subtenentes sargentos. Então, um universo extremamente reduzido, e que não tem influência dentro do quartel. Aí eu já discuti várias vezes, com nossos colegas, que não, mas aí ele volta para o quartel e vai querer exercer atividade política. Se for exercer atividade política, ele vai ser punido, porque isso é proibido pelo nosso regulamento. Então a instituição tem os instrumentos para isso. Eu passei 46 anos dentro do Exército, vi gente que foi candidato, subordinado meu, e voltou e todos perdem. Só olhando o seguinte, de 1988 para cá, só 2 militares da ativa foram eleitos. O Bolsonaro, em 88, como vereador, e o deputado Tenente Coronel Zul, quando foi eleito deputado estadual em 2018. Então, essa PEC, ela está mal colocada. Mas vamos para o voto, que eu já conversei com o líder do governo, Jacques Wagner. Vamos votar, bota para votar. Vamos ver o que vai acontecer. Senador, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Olha, eu agradeço, essa oportunidade da gente ter colocado essas ideias, para todos aqueles que estão nos acompanhando, e deixo aqui uma mensagem para os meus conterrâneos. O Rio Grande do Sul, ele é um estado que nasceu
no choque da América Espanhola com a América Portuguesa, né? Nós fomos formados, né, em situações difíceis, né? É um Estado acostumado, né, a enfrentar essas dificuldades, e eu acho que a grande imagem que fica é quando a gente olha a inundação ali na Porto Alegre, Canoas, e na entrada de Porto Alegre existe uma figura emblemática, que é a estátua do laçador, né, do gaúcho, e aquela estátua está acima da água, ela não foi atingida pela água. Então, essa raça, essa fibra do povo gaúcho vai nos fazer virar essa difícil situação.